Eu acabei de sair de uma sessão oral onde foi apresentado um resultado de um estudo que eu achei bastante interessante na área de linfoma difuso de grandes células B, que é, na minha opinião, a área em que a gente está mais com dificuldade de novos tratamentos na hematologia. Então, o estudo Fênix foi um estudo que, basicamente, o objetivo foi estudar se o ibrutinib acrescentado ao tradicional esquema R-CHOP poderia melhorar o prognóstico dos pacientes com linfoma difuso de grandes células B, e os pacientes foram selecionados apenas aqueles pacientes que tinham perfil não centrogerminativo, porque são pacientes que têm um pior prognóstico e essas novas drogas, elas costumam ser melhor em subgrupos de pacientes. Então, inicialmente, isso já foi reportado há alguns anos atrás, na verdade no ASH do ano passado. Foram 1.500 pacientes que foram pesquisados, mais ou menos 850 foram incluídos nesse estudo. Metade fez uso de 6 ciclos de R-CHOP, metade fez uso de 6 ciclos de R-CHOP acrescentados do ibrutinib, na dose de 560 mg. Naquela primeira reportagem do ano passado, eles mostraram que, quando analisavam todos os pacientes, 850, não houve nenhum benefício na adição do ibrutinib ao R-CHOP, mas quando eles faziam uma análise interina, em que eles separaram uma subanálise, em que eles separaram os pacientes em menos de 60 e mais de 60 anos de idade, eles já tinham demonstrado que em menos de 60 anos de idade havia uma vantagem para os pacientes que tomavam ibrutinib com R-CHOP, muito devido ao fato dos pacientes mais velhos terem efeitos adversos, e muitos paravam o tratamento. Nesse congresso, eles progridem e desenham um subgrupo menor ainda que teve benefício da medicação. Então, eles selecionaram os pacientes que tinham aumento da expressão de BCL2, que é uma proteína anti-apoptótica, e MYC. São duas proteínas, dois genes que produzem proteínas que estão associadas a um pior prognóstico em linfoma difuso de grandes células B. Nesse estudo, eles demonstram, primeiro, que os pacientes que tinham aumento da expressão do BCL2 e do MYC tinham um pior prognóstico na coorte deles, tá? E na análise dos 850 pacientes, eles conseguiram cerca de 700 pacientes em que eles conseguiram fazer o teste. Desses 700 pacientes, cerca de 30% tinham aumento de BCL2 e de MYC. O que eles viram foi que, quando eles analisavam o subgrupo que tinha aumento de BCL2 e MYC, a adição do ibrutinib ao R-CHOP teve uma importante relevância. Então, esses pacientes tinham uma sobrevida livre de progressão menor, e quando eles analisavam ainda um subgrupo menor ainda de pacientes com menos de 60 anos, que foi o grupo que tinha se beneficiado no reporte do ano passado, e desse grupo de menos de 60 anos, aqueles pacientes que expressavam o BCL2 e o MYC, foram cerca de 150 pacientes. Esses pacientes não somente tinham uma melhora sobrevida de progressão, mas também alcançaram a melhor sobrevida global quando fizeram uso de R-CHOP acrescentado ao ibrutinib. Então, em resumo, o que esse estudo demonstra? Esse estudo demonstra que o linfoma difuso de grandes células B não é uma doença só. Na verdade, são múltiplas doenças, e o trabalho do pesquisador é encontrar qual é o subgrupo de pacientes que vai se beneficiar dessas novas drogas. Então, hoje, quem quer fazer ibrutinib com R-CHOP vai ter que olhar para os pacientes mais jovens, que têm melhor tolerância à droga, e também aos pacientes que vão expressar determinadas proteínas, como o BCL2 e o MYC. Obviamente, esse é um achado que vai ter que ser reportado em estudos prospectivos, estudos com um objetivo mais focado nisso, mas realmente foi muito instigante, oferece uma esperança para esse grupo de pacientes que hoje realmente tem um prognóstico muito insatisfatório. Obrigado.